Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estou animada com o dia de hoje, animada com o ensino de hoje, porque eu acredito que ele vai realmente despertar algum interesse e assim eu acho que vai ser agradável e pode deixá-lo com algumas perguntas, mas acho que isto vai fazer com que você cave um pouco a Bíblia, o que acho que é muito valioso. Em toda esta semana vou estar falando sobre os dons do Espírito Santo. Agora, você pode estar familiarizado com o fruto do Espírito Santo, mas muitas pessoas, elas não aprenderam a respeito dos dons do Espírito Santo. Eu quero te ensinar sobre eles hoje, porque Paulo disse, não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons. E eu chamei esta pequena série de Vivendo no Sobrenatural. Você pode viver uma vida natural ou você pode viver uma vida sobrenatural. Agora, eu vou te dar um exemplo. Quando eu era adolescente, na casa dos meus 20 anos, eu tinha um carro, mas naquela época os carros não eram elétricos, nós não tínhamos direção elétrica, nem freios ABS, ou janelas elétricas, ou porta-copos e ar. Tínhamos aquecimento, mas não ar-condicionado. Então, se você quisesse dar a seta que era exigido por lei, você tinha que usar a seta manual. Então, sem janelas elétricas, você tinha que descer a manivela da janela. Vamos ver se é aqui mesmo, desce a manivela. Então, se você fosse parar ou diminuir a velocidade, tinha que colocar sua mão para fora da janela e deixava parada. Se fosse para a esquerda, ficaria aqui. Se fosse para a direita, ficaria assim, sabe? E então você rodava de novo, a janela subia de novo. Então você não andava muito e já tinha uma outra curva. E você tinha que fazer toda aquela movimentação novamente. Eu posso te dizer, se você está acostumado com a direção elétrica e se pegasse um carro que não tem, sabe? Você pensaria, oh meu Deus, agora, se você tivesse uma escolha, se você fosse à loja comprar um carro e tivesse a escolha de comprar um carro com todas estas coisas elétricas, ou de pegar um carro que não tivesse nada disso, eu não consigo imaginar que alguém iria querer um carro que não tivesse essas opções elétricas. Bem, sabe, a vida é mais ou menos assim. Você pode ter uma vida com poder, ou então você pode ter uma vida sem poder, onde você fica lutando com tudo. Quero falar com você hoje sobre como você pode ter não apenas uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Uma super vida. Uma vida da qual você pode realmente desfrutar. Agora, muitas pessoas não são ensinadas em nada sobre os dons do Espírito. São ensinadas sobre o fruto do Espírito. E quero dizer que se eu tivesse que fazer uma escolha entre o fruto e os dons, sabe? Eu escolheria o fruto, porque a Bíblia diz, você vai conhecê-los por seus frutos. E em Gálatas, a Bíblia nos diz que eles são amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, coisas assim. E eles são muito, muito, muito importantes. Mas a boa notícia é que não precisamos escolher. Deus nos oferece os dois, então você pode tê-los. Não sei que tipo de pessoa você é, mas eu quero tudo aquilo que Deus quiser me dar. Eu não quero ser deixada de fora em nada, porque acredito que Deus é bom e tudo aquilo que Ele nos dá também é muito bom. Então, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos e irmãs, não quero que vocês fiquem desinformados. Numa outra tradução diz, ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes, quero que sejam informados sobre esses dons. Então, se você nunca foi informado, hoje, ao longo desta semana, estaremos sendo informados. Sabe, quando vocês eram pagãos, de uma forma ou outra, vocês eram influenciados e desviados para os ídolos mudos. Portanto, eu quero que saibam que ninguém que está falando pelo Espírito de Deus, de Jesus, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons
mas todos eles são distribuídos pelo mesmo Espírito. Existem diferentes tipos de serviço, mas é o mesmo Senhor quem os dá. Existem diferentes tipos de trabalho, mas em todos eles e em todos os membros, é o mesmo Deus que trabalha. Agora, você está me vendo na sua tela de TV, ensinando isso, mas o que você não vê são as várias outras pessoas. Nós temos cinegrafistas, nós temos vários assistentes, nós temos pessoas gravando em outras salas. E eu não poderia trazer este programa até você sem as pessoas que têm vários outros dons. Eu tenho um dom para ensinar a Bíblia, mas para mostrar isto às pessoas ao redor do mundo, eu então preciso de outras pessoas para me ajudar. Agora, a cada um, a manifestação do Espírito é dada para o bem comum, a cada um. Então, por favor, não seja do tipo de pessoa que pensa que não tem nada. Talvez você não saiba exatamente em qual dom funciona, mas eu acho que depois desse ensino você vai discernir melhor. Mas a cada um, para todos nós, foram dados dons, sabe? A uns ele deu através do Espírito a palavra de sabedoria. Para outros, ele deu a palavra de conhecimento, por meio do mesmo Espírito. Para outros, a fé, pelo mesmo Espírito. Mas essa não é a fé que nós vivemos no nosso cotidiano, sabe? Aqui está falando sobre o que a Bíblia chama de o dom da fé, que é um tipo diferente de fé. E quando chegarmos nesta parte, você vai entender um pouco mais. Para outros, o dom de curar, pelo mesmo Espírito. Para outros, poder para operar milagres. Para outros, profecia. Para outros, ele deu o dom de discernimento de espíritos. Este é um dom maravilhoso, o dom de discernir espíritos, sabe? Porque você pode dizer se uma pessoa é boa ou se é uma pessoa má. Para outros, diferentes tipos de línguas. Isso é falar em línguas estranhas, sabe? E para outros, a interpretação de línguas. Agora, tudo isso é obra de um e do mesmo Espírito. Ele distribui todos para cada um, assim como ele determina. Cada crente só ganha um único dom? Eu acho que não. Eu acho que podemos ter dons que são mais fortes, ou podemos ter dons que operamos mais do que outros dons, sabe? Eu acredito que estes dons do Espírito, esses 9 dons, acredito que Deus os dá na medida que nós precisamos deles em nossa vida diária. Agora, Paulo ensina bastante, especialmente em 1 Coríntios 14, sobre como esses dons devem funcionar no culto na igreja. Na igreja primitiva, esses dons do Espírito, profecia, falar em línguas, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, de sabedoria, era comum que esses dons funcionassem, mas Paulo também disse que tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, em 1 Coríntios 14, ele deu muitas instruções sobre como esses dons devem funcionar e ainda precisa haver ordem no culto na igreja. Bem, na maioria das igrejas de hoje, ninguém precisa se preocupar com isso, porque os dons do Espírito não somente não estão operando, mas em muitos lugares eles nem são bem-vindos, sabe? Porque há uma linha de pensamento que diz que esses dons eles foram embora quando a Bíblia chegou. Quando a canonização da palavra de Deus foi finalizada, então recebemos a palavra e então não precisaríamos de todos esses dons. No entanto, isto não faz sentido porque depois a Bíblia fala de como algumas dessas coisas vão cessar, mas Paulo continua a dar instruções sobre como trabalhar esses dons na igreja. E acredito que o Espírito Santo
quer que esses dons operem nos nossos cultos na igreja, mas ainda mais, eu acredito que Deus ele quer que esses dons operem na nossa vida diária. Então nós não podemos viver apenas uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Vamos lá, se você pode ter o natural ou o sobrenatural, quem vai escolher o natural? Bem, eu espero que eu desperte o interesse, que você realmente comece a estudar os dons do Espírito. Você pode ver o que a Bíblia diz sobre isso. Você pode comprar alguns bons livros e estudar. Você pode entrar no seu computador, há tanto conhecimento na ponta dos dedos pelo computador, sabe? E você pode buscar os dons do Espírito. Então você pode até mesmo cavar e estudar cada um desses dons. E se você for realmente inteligente, pode começar a orar diariamente para que então esses dons operem em sua vida. Para que todos os dias você seja cheio, 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 transbordando com o Espírito Santo, e que os dons do Espírito e o fruto do Espírito fluam através de você. Há diferentes tipos de trabalho, verso 6. Mas em todos eles e para todos é o mesmo Deus que trabalha. A cada um, a manifestação do Espírito é dada para o bem comum. E então ele fala sobre esses dons que acabei de citar: sabedoria, conhecimento, fé, o dom da fé, da cura, para outros poder de milagres. Sim, poder de milagres. Meu Deus, quantos milagres nós vemos hoje em dia! Bem, acho que talvez mais do que percebemos, mas acho que não esperamos mais por essas coisas como nós deveríamos esperar por elas. A Bíblia diz: você não tem porque você não pede. Então, eu quero sugerir que você comece a pedir a Deus por milagres em sua vida. Para outros, profecia. Vamos falar sobre o que cada um desses dons são. Para outros, foi dado discernimento ou distinção entre espíritos. Para outros, línguas. Para outro, a interpretação. Agora, nós mencionamos se cada crente só ganha um dom. Bem, eles podem ter um que é predominante ou dois, mas eu acredito que todos os dons operam na medida que nós precisamos deles. E Paulo, ele nos instruiu sobre como usar esses dons na igreja, sabe? Mas ele quer que eles operem na nossa vida diária também. Ok, vamos falar sobre viver com poder. Antes de nós entrarmos nos dons individuais, eu quero convencer você, pela graça de Deus, que Deus quer que você viva com poder. Eu amo esta palavra, poder. É uma linda palavra. Quem quer viver com fraqueza, quando pode ter poder? Em Lucas 10:19, ele diz: eu dei a vocês. Não diz eu posso te dar ou eu te darei em algum momento, mas eu dei a vocês autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. O que, na verdade, acho que ele está falando sobre poderes demoníacos, sabe? E também para vencer todo o poder que o inimigo possui. Nada vai causar dano a vocês. Bem, adivinha, você tem autoridade e poder. Satanás tem poder, mas aqui não diz nada sobre ele ter autoridade. Jesus te deu autoridade, mas a autoridade não adianta nada se você não exercer essa autoridade. Atos capítulo 1, verso 8, diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu sempre gostei e gosto de trazer esse ponto, de que ele não disse, vocês vão levar um testemunho. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Agora, antes de eu aprender algo sobre esses dons, eu estava numa igreja que não ensinava sobre os dons. Eles não acreditavam nos dons, eles acreditavam, como muitas pessoas, que os dons foram embora com a ascensão de Cristo.
Eu estava na equipe de evangelismo, na minha igreja, sabe? E eu saía e dava testemunho, mas então, no meu dia a dia, eu ainda não tinha o poder de ser uma testemunha. Noutras palavras, eu ia à igreja aos domingos e eu cria em Jesus, eu o amava, mas o meu comportamento nem sempre era, ou nem mesmo era o comportamento de um cristão. E é isso que as pessoas precisam ver hoje em dia, sabe? Sempre gosto de dizer, pregue e, se necessário, use palavras. Mas nossas vidas deveriam ser uma pregação. Paulo disse aos crentes que ele ensinou: vocês são cartas vivas, lidas por todos os homens. As pessoas devem ser capazes de dizer quem são os cristãos e quem não são. Nossas vidas devem ser exemplo para as pessoas. Foi o que Jesus nos ensinou. E diz em 1 Coríntios que nós somos seus representantes pessoais e que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Então, deixe-me perguntar, você está se comportando como um cristão? Ou você sai no mundo e você tem um mau temperamento, é rude, é impaciente, faz as mesmas coisas que todo mundo está fazendo? Você pode ter um adesivo no seu carro, pode ter uma Bíblia, você pode ir à igreja, pode usar uma cruz no pescoço, mas como você se comporta? É por isso que o fruto do Espírito é tão importante. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Agora, em Atos capítulo 2, eles tinham sido orientados a ir e esperar até que o Pai enviasse a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus e foi embora, não nos deixou indefesos, ele enviou seu Espírito para o representar e tomar o seu lugar. Ele disse, ele esteve com vocês e ele estará em vocês. Então, toda aquela pessoa que é um crente em Jesus Cristo, agora veja isso, você tem o Deus Espírito Santo vivendo dentro de você, no seu espírito. Uau, uau, uau! Isto pode te fazer viver uma vida sobrenatural. Se você realmente souber operar estas coisas que o Espírito Santo quer que você tenha. Isto é maravilhoso. Em Efésios 1, versos 22 ao 23, diz: E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o nomeou para ser o cabeça sobre tudo na igreja, que é o seu corpo. Bem, se ele é o cabeça e tudo está debaixo de seus pés, e somos o corpo, então adivinha, tudo também está debaixo dos nossos pés. E isto significa que você tem autoridade sobre Satanás e seus poderes demoníacos. Mas se você não sabe disso, nem como reconhecer isso, então você será enganado e vai deixar o inimigo tirar vantagem de você e você não vai gostar da sua vida. Em Mateus 16, nós vimos a operação de um desses dons, que é o discernimento. E eu quero te dar somente um exemplo. Mateus 16, versos 21 ao 23. A partir desse momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e ao terceiro dia seria ressuscitado dos mortos. Agora, ele já vinha dizendo isso a eles repetidamente, mas a hora estava se aproximando e ele estava lhes dizendo de novo: isto é o que vai acontecer. Bem, Pedro, o maravilhoso Pedro, que era tão ousado, chamou Jesus de lado e começou a repreendê-lo. Agora eu, pela minha vida, não sei quem teria coragem de repreender Jesus, mas Pedro fez isso. Ele disse: nunca, Senhor, isso não pode acontecer com você. Talvez ele tenha dito por amor, talvez Pedro disse isso porque viajava com Jesus e se Jesus fosse sofrer, que talvez isso significasse que ele sofreria também e ele não queria fazer parte disso. Mas então Jesus se virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim.
E você não tem em mente as preocupações de Deus, mas meras preocupações humanas. Então, o que vemos acontecer aqui? Jesus foi capaz de discernir? Ele percebeu, ele reconheceu que aquele ali não era Pedro falando com ele, mas Pedro tinha fraquezas e Satanás foi capaz de trabalhar através delas. Agora, eu me pergunto, quantas vezes ficamos bravos com as pessoas e nós não percebemos que isto é o inimigo, o diabo, Satanás, agindo através delas? Sim, o diabo faz isso, ele trabalha através de pessoas, até mesmo através de pessoas que são salvas se elas não conhecem bem a palavra de Deus e se elas não sabem como dizer não ao inimigo e não comportam da forma que deveriam se comportar. Nós precisamos entender que temos autoridade sobre Satanás. A Bíblia diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Agora, eu já sei que alguns de vocês vão à igreja regularmente, mas você não ouve muito sobre o diabo lá. E o fato de eu estar falando sobre o diabo está te deixando um pouco desconfortável. E então, talvez você não tenha ouvido falar sobre os dons. Quando eu disse falar em línguas, você disse: oh, meu Deus, eu não quero ouvir isso. Isso não está certo, não está certo. Bem, espere. Nunca julgue algo que você não conhece nada a respeito, sabe? Nunca decida que algo está errado só porque alguém lhe disse que está errado sem você verificar por si mesmo na palavra de Deus. Houve um tempo na minha vida quando eu não sabia nada sobre as coisas que estou falando com você hoje. Portanto, como eu disse anteriormente, eu vivi uma vida natural, mas eu não tinha nada de super na minha vida. Então Jesus se virou e disse a ele: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Jesus estava operando ali com discernimento. E pessoalmente acredito que esse dom de discernimento é provavelmente um dos dons mais valiosos que nós podemos ter. Agora eu vou começar a te ensinar sobre cada um desses dons e te ajudar a entender como eles são importantes. Mas porque nós estamos sem tempo hoje, eu quero te encorajar a apenas estar aberto, nos sintonizando durante as semanas. Por que você não liga para alguns de seus amigos e diz: ei, a Joyce está fazendo uma pregação interessante, ela está ensinando sobre os dons do Espírito. E mesmo agora, se você ainda não tem ideia do que eu estou falando, sabe? Não desista. Mas fique comigo e vamos ver se nós conseguimos aprender algo que vai nos ajudar na nossa vida diária. Deus quer que você viva em vitória. A Bíblia diz que a razão pela qual Jesus veio foi para destruir as obras do diabo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O diabo está no mundo, mas Deus está em você, Deus está em mim, e o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, nós não devemos ser cauda em coisa alguma, devemos ser a cabeça. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, nós seremos a cabeça e não a cauda, estaremos em cima e não embaixo, e emprestaremos a muitas nações, e nunca, jamais pediremos emprestado.